Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo 13. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Amém? Amém. Nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre o mundo espiritual. Porque quando nós falamos de mundo, quando nós falamos do mundo espiritual, eu tenho para mim que a igreja precisa levar a sério o mundo espiritual. Eu tenho para mim que é momento da igreja despertar a respeito do mundo espiritual. Nós não podemos apenas nos atentar para as coisas palpáveis, nós não podemos apenas nos atentar para o hoje, para aquilo que os nossos olhos estão vendo. E quando nós falamos de mundo, nós pensamos em pessoas. Porque o mundo só é mundo se existirem pessoas. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de regras, nós estamos falando de bons e maus costumes. E nós sabemos que os costumes, sendo bons ou sendo maus, reiterados, se tornam práticas de vida. Vocês querem um exemplo? Eu vou usar como exemplo a nossa nação, a nossa pátria, a nação brasileira. Por exemplo, com o passar dos anos, com o avançar de séculos, a nação brasileira ela criou alguns costumes. E eu vou citar nesta noite alguns costumes ruins. Por exemplo, é muito comum hoje a grande maioria da nação, a grande maioria do povo brasileiro não gostar de ler. Você pode ver que a grande maioria não tem hábito de leitura. Nós sabemos também que a grande maioria da população brasileira não faz exames médicos periódicos, anuais, usando como prevenção. Geralmente as pessoas procuram o médico quando tudo já está ruim. As pessoas procuram o médico quando está mal, quando está doente. Outro exemplo, a população brasileira geralmente procura um dentista quando o seu dente está doendo ou quando ela tem algum problema sério na boca. Ninguém procura para prevenção. Pode observar também que a nação brasileira, o povo brasileiro, não tem prática de economizar, de guardar dinheiro. Percebe que tudo que ganha, tudo se gasta. Tudo que conquista, tudo se acaba. E percebe-se também que a população brasileira, eles não têm costume de investigar as informações que eles recebem. Tudo aquilo que se veicula em internet, em televisão, as pessoas, elas tomam aquilo como verdade e passam a ter aquilo como prática de vida. É muito comum circular hoje nos WhatsApps da vida alguma tragédia. Então você percebe que tem pessoas que ficam desmioladas. Tem pessoas que a notícia de 3 anos atrás, ela recebeu hoje, e se falar que, olha, tal dia o mundo vai acabar, tem crente que entra embaixo da cama, tem crente que faz um buraco e ele fica com medo, porque isso é cultural. As pessoas não têm o costume de ler, as pessoas não têm o costume de investigar a informação. Então, até mesmo num papo informal, se geralmente eu chegar denigrindo a imagem
de alguém, muitas vezes nós não vamos saber se é verdade. Nós tomamos aquilo como verdade, porque isso é cultural. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o mundo espiritual? Tem muita coisa a ver. Porque se você observar, a igreja brasileira hoje, o século 21 é o apogeu da igreja evangélica. É o momento que a igreja mais cresce economicamente, é o momento que há aceitação da sociedade. Porque se voltar para o século passado, se você voltar a 30 anos atrás, a igreja evangélica não tinha a aceitação que ela tem hoje. A igreja evangélica não era bem vista como ela é hoje. E quando nós olhamos para a igreja evangélica, ela é formada de pessoas. E quem são essas pessoas? São essas pessoas que odeiam essas características que estão dentro da igreja. Então pensa comigo. Olha, a grande maioria dos crentes hoje não gostam de examinar as escrituras, porque ler é diferente de examinar. Ler eu passo por cima, examinar eu me aprofundo. A maioria dos crentes hoje não se desconectam deste mundo, não tira momentos dela com Deus para ter uma vida de oração. Aquele momento que você rasga o seu coração para Deus, aquele momento que você fala algo para Deus que só Deus e você sabe. Quantas pessoas hoje não têm mais o jejum como prática de vida? Quantas pessoas hoje não conseguem mais renunciar à sua própria vida? Mas o que isso significa? Significa que esses atos interferem no mundo espiritual. Por exemplo, olha que coisa interessante, vocês vão entender o que eu quero chegar. Quantos brasileiros não dão importância à política? Quantos brasileiros vão se conectar com a política quando falta uma semana dela votar? Ela não vai votar para entender a importância do voto. Muitos vão votar para não estar em desacordo com a justiça eleitoral, e ali, se uma hora ela precisar tirar um passaporte, ela não pode. Se uma hora ela precisar entrar num concurso público, ela está pendente com a justiça eleitoral. Muitos vão por ir. Mas observe, você gostando ou não, olha a influência da política na sua vida. Olha como a política influencia na sua economia. Olha como a política influencia na sua família. Olha como a política influencia no futuro da nação. Olha como a política influencia na nossa vida. E o mundo espiritual não é diferente. Mesmo que eu não tenha conhecimento do mundo espiritual, mesmo que eu não saiba o que é o mundo espiritual interfere na minha vida, o mundo espiritual interfere na vida dos meus filhos, o mundo espiritual influencia na minha nação. Então nós, como igreja, precisamos entender o mundo espiritual. Nós, como igreja, precisamos entender, porque quando eu entendo de um assunto, eu me coloco, eu me posiciono. Quando eu sei do que se trata, eu não falo bobagem. Quando eu sei do que se trata, eu não fico parecendo um maluco andando sem direção. Nós, como igreja, precisamos entender o mundo espiritual. Por quê? Porque este versículo que acabamos de ler é muito interessante, as informações que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos fala de 4 características do mundo espiritual. A primeira característica que a Bíblia traz, ela fala do mundo invisível. Quando a Bíblia diz assim, a minha luta não é com a carne, não é com sangue, ou seja, não é com pessoas, a Bíblia está dizendo que a minha luta é invisível. Mas observe que hoje lutamos com pessoas. Observe que hoje nós estamos lutando com as pessoas, estamos brigando entre pessoas, mas quando ela diz não é contra a carne, não é contra o sangue, está falando de um mundo invisível. E aí nós avançamos, preste atenção, quando falamos de um mundo invisível, não significa que ele não existe. Quando falamos de um mundo que é invisível, não estou dizendo que ele é irreal, pelo contrário, quando a Bíblia vem dando quem faz parte do mundo, deste mundo invisível, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, ela está chamando a realidade do mundo espiritual. Mas como eu consigo entender isso? Como que os meus olhos carnais só vê algo visível, algo palpável, algo que eu posso tocar? Só consegue enxergar o mundo espiritual
pela fé, só consegue enxergar este mundo com os olhos da fé. Então este mundo espiritual, ele é invisível, mais real do que nós imaginamos. Este mundo é real. Existe uma realidade do mundo espiritual. Olha que outra característica que a Bíblia vem trazer para nós. A Bíblia vem trazendo quem são os seres que compõem o mundo espiritual. Olha que coisa interessante. O mundo físico deveria existir ordem, deveria se obedecer hierarquia, mas olha que a Bíblia diz da classificação do mundo espiritual. A Bíblia diz assim: porque não devemos lutar com a carne nem com sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, em outras traduções, mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestes. Então, nós temos um mundo invisível, nós temos um mundo que é invisível, mais real, e tem uma organização. Olha este mundo espiritual, mas o mais interessante desta classificação é o que se diz no quarta característica. A Bíblia diz assim: não devemos lutar. Então olha que coisa interessante. Se eu falo do mundo espiritual, se no mundo espiritual existe uma luta, você tem que prestar uma atenção numa coisa aqui. Quando falamos de luta, quando imaginamos luta, existem algumas palavras que não se casam com esta palavra. Por exemplo, quando falamos de luta, a palavra indiferença não casa com luta. Quando nós falamos de luta, a palavra estagnação não combina com luta. Quando nós falamos de luta, a palavra indolência, indiferença, a palavra fraqueza não combina com luta, porque quando se fala em luta, nós estamos falando em ação. Quando se fala em luta, nós estamos falando em combate. E quando se fala em luta, para existir luta, precisa existir uma coisa: lutador. Porque quando eu falo em luta, eu estou falando de ação. Logo, existe um lutador. E quando nós pensamos no lutador, este versículo é direcionado diretamente à igreja que Cristo vem buscar. Este versículo é para despertar a noiva. Este versículo é para acordar a noiva. Este versículo é para trazer despertamento para a igreja. Por quê? Olha que coisa interessante. Existem dois tipos de lutadores. Existe o lutador amador e existe o lutador profissional. Qual é a diferença de um para o outro? O lutador amador, ele luta quando ele pode. Ele tem uma vida normal na semana, e quando sobra, muitos lutam por hobby, muitos lutam porque gosta, mas o lutador profissional luta como prática de vida. E é assim a igreja de Cristo. O lutador profissional, ele tem a luta como prática de vida. Então, como diferencia um do outro? O que isso significa para a igreja? Nós estamos vendo o movimento, o apogeu da igreja, mas esta igreja de movimento, de barulho, ela não passa de um lutador amador. Mas a igreja que Cristo vem buscar é a igreja, é o lutador profissional. Qual é a diferença de um para o outro? A preparação, o preparo, como ele vê a vida. Porque todo lutador profissional tem que existir preparo, dedicação. Observe que o lutador amador, ele tem uma vida corriqueira normal, ele vive a sua vida normal. É como aquela pessoa que vive uma vida de qualquer jeito na semana. No domingo ele está no culto, ele se conecta e ele passa a adorar. Já o lutador profissional, se ele viver assim, ele é presa fácil. Na semana, o que antecede a luta, ele está se preparando. Na semana ele está se exercitando. O que significa isto? Precisamos exercitar a nossa fé. O que significa isso? O lutador profissional, ele treina o seu físico. Quando nós falamos
falamos de lutador profissional, nós estamos falando de condicionamento físico, nós estamos falando de repetição. Onde é o seu ponto fraco, ele trabalha o ponto fraco. Se existir desequilíbrio muscular, ele trabalha para dar equilíbrio muscular. O profissional, o lutador profissional, se preocupa com a alimentação, porque o físico está condicionado à alimentação. E o que isso significa? O que é a alimentação da igreja? A Bíblia. O que é a alimentação da igreja? A palavra. Então nós precisamos se alimentar, porque no início que nós lemos, sede nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Mas como vamos nos fortalecer? Como nós vamos ter força? Se alimentando da palavra. Como nós vamos ter força? Orando. Como nós vamos ter força? Jejuando. Como nós vamos ter força? Renunciando. Como nós vamos saber de tudo isso? Observe a vida de um lutador profissional. Horas incessantes de treinamento, dores, o músculo dói, os exercícios se repetem, ele sente dor. Por isso que eu tenho para mim, a igreja de Cristo é marcada por dor. A igreja de Cristo, o lutador no dia do seu treino, ninguém está vendo. No dia do seu preparo, ele não tem o olhar de ninguém, ele está ali treinando sozinho, ele está ali repetindo. E hoje a igreja desses lutadores amador, eles querem ser vistos pelo homem, mas percebe que quando este homem está se preparando para o combate, ele é sozinho. Ele está sendo observado por quem? Pelo seu técnico. Ele está sendo observado por quem? Pelos nutricionistas. Ele está se relacionando com quem? Com as pessoas ligadas a ele. Por quê? Porque além de falar de condicionamento físico, nós estamos falando de alimentação. Por quê? Porque tem que estar com a saúde em dia. Porque um doente não luta. Um que está adoecido não tem força. Então uma coisa, ele treina moderado. O que significa isso? Equilíbrio. Ele se alimenta para quê? Para dar força e recuperar tudo aquilo que ele gastou. E ele passa por exames médicos para ver a saúde dele. Então o que acontece? A Bíblia nos mostra a nossa saúde espiritual. A Bíblia faz um raio-x da nossa vida. A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo. A Bíblia nos chama a examinar. A Bíblia mostra quem somos. Quando examinamos as Escrituras, a Bíblia salta os nossos olhos onde precisamos melhorar, onde está o nosso ponto fraco, o que precisamos fazer, onde precisamos renunciar. Assim é a vida de um lutador profissional. Outra coisa, o que um lutador profissional faz? Ele observa o seu adversário. Não significa que ele está treinando. Ele venceu. Não significa que ele está se alimentando direito. Ele venceu. Não significa que ele está com a saúde em dia. Ele venceu. Ele examina, ele observa o seu adversário. E o seu adversário, ele é astuto. Esse adversário que a Bíblia denomina aqui, ele fala de ciladas. Quem arma ciladas não quer o seu bem. Quem arma cilada é emboscada. Quem arma cilada quer pegar você pelas costas. Então, ele observa. Por que ele observa? É medo? Não, respeito. Por quê? O adversário também tem as suas qualidades. O adversário tem os seus pontos fortes. O adversário tem os seus pontos fracos. E nós precisamos saber quem é o nosso adversário. Hoje nós temos uns crentes que ou eles vão espiritualizar tudo, vão falar tudo que é o diabo. E nós temos os catedráticos hoje. Tem irmãos aí letrados na palavra que não gostam nem de falar demônio. Outro dia, o ano passado eu e o irmão Wellington tivemos essa experiência. Não vou dizer o nome da igreja. Nós fomos visitar aquele rapaz, que o rapaz estava com depressão. E toda noite o diabo aparecia assim para ele. Aqui ó, o diabo aparecia aqui. E esses pastores catedráticos, ele ia lá, lia um versículo bíblico. E a mãe entrando em desespero. Chamaram o Wellington falou assim para mim: vamos lá fazer a visita. Ele contou o caso como estava. Eu falei: vamos lá, vamos consagrar, vamos jejuar e vamos. E lá nós fomos. O Wellington leu o versículo, vamos orar por ele.
colocamos a mão na cabeça e falamos assim: demônio, sai daí em nome do Senhor Jesus Cristo, porque há poder neste nome. Depois daquele dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele passou a dormir, voltou para a igreja. E o que aconteceu lá depois? Toda a família veio pedir oração. Todos caíram endemoniados. Todo domingo com a Bíblia embaixo do braço. Então, sabe o que é isso? Olha que coisa interessante. Nós temos um adversário que senta aí e não afasta ele. Nós temos um adversário, porque Paulo diz ali que as nossas armas da nossa milícia não são carnais. Tem oração que tem que levantar suas mãos lá na sua casa e falar: demônio, sai do meu filho em nome de Jesus. Demônio, sai daí, diabo. Sai, diabo, e guerrear com o diabo. Porque tem muitas pessoas, aquela oração de chama gato. O diabo tem que repreender, porque há poder no nome do Senhor Jesus. O diabo tem que expulsar, porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa liga, o Wellington todo feliz: o que vocês fizeram? Nada. Jesus foi na frente e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Olha que coisa interessante. Quando nós falamos de luta, existem regras. Porque briga é de qualquer jeito. Briga não é sinônimo de luta. Briga não se cumpre regras. Nós estamos numa luta. E toda luta existe uma regra. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas, isso é muito comum acontecer hoje. As pessoas estão se associando, estão se acostumando pelo ir e vir. Mas este lutador que a igreja vem buscar, existe uma regra que tem que ser cumprida. Por exemplo, qual é a regra deste lutador profissional? É respeitar o tempo, é respeitar as regras que serão impostas a ele, respeitar onde ele pode bater. Porque se ele bater de qualquer jeito, ele é desclassificado. E transportando isso para a nossa vida espiritual não é diferente. Qual é a regra para a igreja? Santidade. 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 Então o que adianta? Porque o que afasta, o que impede os ardios, as ciladas, os dardos, não é só carteirinha. Eu tenho para mim que existem muitas pessoas que batem carteirinha na igreja, tomam santa ceia, estão endemoniadas. De vez em quando eu oro, ponho a mão na minha cabeça: sai diabo, sai daqui, sai. Eu levanto minha mão lá na minha casa: sai demônio. Eu faço isso, repreendendo. Então sabe o que acontece? Olha que coisa interessante. A primeira regra para essa pessoa: santidade. Santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Outra coisa: santidade nos olhos, santidade no olhar. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos sendo o quê? Porque a Bíblia classifica aqui o nosso adversário. O nosso adversário, ela fala do mundo tenebroso. A irmã Márcia falou aqui da internet. Uma porta de entrada que estão derrubando muitas pessoas. Grupos de WhatsApp, grupos de internet, tudo é a porta de entrada. Os olhos. Porque olha que coisa interessante. Quando você quer comer algo gostoso, uma comida, vem por onde? Pelos olhos. Os olhos vê, processa na mente. E aí vamos imaginar um lutador profissional. Ele tem que seguir regras de alimentação, porque ele não pode engordar, ele não pode perder peso, ele tem que comer equilibrado. Se ele vê com seus olhos e sair comendo tudo que ele quer, no dia que ele for lutar, ele está fora do peso, perdeu a força, perdeu massa muscular, vai comprometer a luta. Sabe o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão treinando certinho, mas estão sendo deixadas, levadas pelos olhos, estão sendo enganadas pelos seus olhos, estão vendo coisas na internet que não é para ver, estão passando horas na internet vendo que não é para ver, e isso está acontecendo. Sabe que outra coisa está acontecendo também? Vamos imaginar que um lutador diz assim: ó, esse aí eu não dou nem 2 minutos para ele, ele já caiu. Ele já caiu. Sabe o que significa para nós? Vamos guardar a nossa língua.
Vamos guardar a nossa boca, porque há poder na palavra. Sabe por quê? Vamos usar um caso hipotético. Vamos imaginar que eu não gosto do irmão Canã. Ô irmão Canã, você já está aqui há quanto tempo? Todo mundo sai, menos você, irmão Canã. Está na hora de jubilar, irmão. Deixa esse negócio para lá. E é assim que está acontecendo. Enfraquece. Sabe o que é isso? É lutar como já se tivesse vencido. Olha que coisa interessante. Um lutador não pode menosprezar o outro. Um lutador não pode usar vencer antes de lutar. E é isso que está acontecendo. Meu irmão, o que vai derrubar não são as grandes coisas. O que derruba são os mínimos detalhes. Muitas vezes pensamos que perdemos a batalha no dia da luta. Vamos imaginar de novo, vamos usar esse exemplo hipotético. Ele está treinando. O nutricionista dele diz assim, ó, você tem que comer isso aqui. Aí quando ele está longe, ele come diferente. Sabe o que significa isso? Vamos imaginar que nós adoramos, nós louvamos o nome do Senhor, se alegramos na sua presença. Aí chega agora em casa, nós vamos se alegrar no Pânico na TV. Nós vamos chegar agora e vamos se alegrar na dança dos famosos. Vamos se alegrar agora com piadas. É isso que não pode acontecer. Nós temos que entender que existem regras. Esta igreja que Cristo vem buscar, esta é a noiva adornada, sem mancha, sem mácula. É uma igreja separada. Esta igreja que é bem claro, quando ele diz há uma luta. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Ele não está chamando para a especialidade das pessoas. Ele está dizendo para pecadores que se arrependeram. Mas agora existe um preparo. Sabe por quê? Se não existir um preparo, não subiremos. Se não existiam os cuidados, não subiremos. Por quê? Porque é muito sério. Nós estamos tratando da nossa vida íntima, particular com Deus. Nós estamos tratando da nossa vida espiritual. E nós precisamos entender que existe comportamento. Nós precisamos entender, porque a partir de então, quando aquele homem é um lutador profissional, existe um comportamento. Ele existe até a hora para ele dormir. Vamos imaginar um atleta profissional. Você acha que ele pode passar a noite na gandaia? Você acha que ele pode ficar noites e noites sem dormir? Compromete o seu físico, compromete o seu rendimento. Nós ouvimos direto isso aí na televisão. Quantos jogadores profissionais que eles sobem de um jeito, ganham muito dinheiro, conquistam a fama, aí eles começam a estragar a sua vida, passando noites em claros. Aquele jogador Denner, todo mundo lembra na década de 90, quando ele passava a noite em claro, ele sofreu um acidente, ele morreu. Quem é profissional tem que viver como profissional. Quem é profissional tem que comer como profissional. Quem é crente tem que andar como é crente. Quem é crente tem que se alimentar da palavra. Quem quer ir para o céu tem que andar de acordo com o céu. Quem está em Cristo, nova criatura é. Existe regra para a igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Existe um grande adversário. Sabe qual é o maior adversário de um lutador? Muitas vezes não é nem aquele oponente dele. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 14, ou versículo 4, 2 Coríntios 10, 4. Paulo diz assim: as nossas armas, ele cita ali de guerras, não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas. Você sabia que o maior adversário de quem luta é a sua mente? Você sabia que quando um lutador, ele conhece as qualidades do seu adversário? Vamos imaginar que você vai enfrentar um campeão. Você vai enfrentar um homem que tem muitos títulos. Como deve ser a noite desta pessoa que está ali? Sabe quando você vai fazer uma prova, você está preparado, mas você sente medo na hora, e dá um apagão, o medo toma conta de você, o nervosismo toma conta de você? É assim somos nós, quando nós estamos na batalha, porque existe uma coisa chamada fortaleza. O que é fortaleza? Fortaleza é algo impenetrável. Fortaleza é algo que está escondido, ninguém revela as fortalezas. Sabe onde está a maior fortaleza nossa hoje?
na nossa mente. Você sabia que a nossa mente, os nossos pensamentos encontram as nossas fortalezas? Quer um exemplo? Tem pessoas que já se converteram, já confessaram os seus pecados, é uma nova criatura, mas virou, mexeu, o diabo joga dardos. Você não é digno disso. Você não pode tomar a ceia. Você não pode dirigir esse trabalho. Você não pode fazer isso. Sabe, aqueles casais que ele confessou o que ele fez, mas geralmente um fica jogando na cara do outro o que ele fez. O diabo, ele gosta disso. O diabo gosta, sabe por quê? Porque muitas vezes nós escondemos, porque quando nós falamos de fortaleza, nós estamos falando de algo que nós escondemos, algo que nós estamos protegendo, algo que estamos segurando, mas é aí que o diabo se beneficia, porque uma fortaleza é algo imaginário, fortaleza é o que o diabo se beneficia. Por quê? Olha que coisa interessante, por detrás das fortalezas tem o medo. Tem medo atrás das fortalezas. Quantas pessoas têm medo na igreja ainda? Quantas pessoas, por causa de algo que deu errado lá atrás, ele fica com medo? O diabo se beneficia. Quantas pessoas, porque tiveram um primeiro casamento péssimo, ele não consegue mais ser feliz depois? Quantas pessoas que foram abusadas na infância e hoje eles estão na igreja e eles não conseguem avançar na sua vida espiritual? Ele confessou, ele falou, ele se abriu para Cristo, mas sempre o diabo se usa dessa artimanha por causa das fortalezas. Por detrás das fortalezas que estão na nossa mente existem os traumas. Quantos traumas? Quantas pessoas perderam? Quantas pessoas foram caluniadas? Quantas pessoas sofreram? E tem muitos traumas, muitas fortalezas que o diabo se beneficia disso. Quantas coisas existem aí por detrás de tudo isso? Quantos pecados escondidos? Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. Esse pastor foi convidado por um casal de amigos, era amigo, e ele disse assim: esse casal de Deus, mulher santa, homem santo. E o filho dele, desse casal, sempre incorporava com o demônio. Sempre incorporava. E o pastor que foi convidado, ele falou para a mulher dele: vamos entrar em oração e vamos ver o que Deus fala. Vamos pedir para o Espírito Santo mostrar onde está o erro. E eles foram. Chegando lá, o pastor falou para ele assim: revela qual é o seu pecado oculto. Aí ele falou assim: quando eu estava na igreja, eu era jovem, eu namorava a filha do pastor, eu engravidei ela, e nós abortamos o filho. Ninguém da igreja sabia. E sabe o que estava acontecendo? Mataram um inocente, e o sangue estava cobrando aquele demônio. Aquele demônio manifestava no filho dele como um enxu da morte. Esse é um espírito que é convidado. Depois daquele dia, ele confessou, o pastor repreendeu o demônio, essa criança passou a viver diferente. Sabe o que significa isso? As fortalezas ruirão. Porque tem coisas que dão legalidade. Deixa um lixo ali, num lugar limpo. Daqui a umas horas você vai ver quem vai encostar lá. Mosca, rato. Porque tem muitas coisas que dão legalidade. Tem muitas coisas que atraem. E este pecado oculto daquele pastor, um homem de Deus, mas ele não entendia, mas um homem de Deus sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele chegou lá, Deus deu a direção, ele confessou e a justiça chegou, ele confessou a libertação, porque a Bíblia diz: aquele que oculta nunca prosperará, aquele que não deixa nunca prosperará. Tem muitas pessoas que estão escondendo algo e a vida dela não vai, ela não é batizada com o Espírito Santo, ela não renova, vem uma frieza. Precisamos colocar para fora aquilo que está em oculto. Se for necessário, procure alguém, confesse o pecado, confesse, para Deus trazer saúde, para Deus dar vida, porque é noite de libertação, é noite de transformação, é noite de renovo.
E andamos como roda presa. Andamos. Precisamos despertar. Porque tem muitas coisas que parecem diferentes. A minha mulher não está vendo. Eu estou fazendo. O meu pastor não está vendo. Eu estou fazendo. Eu não estou diante do público, eu estou fazendo. Mas o Espírito Santo está vendo. O Espírito de Deus esquadrinha a mente e o coração. E nós precisamos entender isso. Cuidado com a nossa mente. Cuidado com os nossos pensamentos. E é isso que está acontecendo. O diabo, ele é um derrotado. O diabo, ele perdeu. Mas ele quer se fazer como ganhador desta luta. Ele já perdeu. Aí vem uma coisa. Como que nós fazemos isso? Qual é a arma? O nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo. Porque olha que coisa interessante. Aquele dia que você for tomar ceia, o diabo queria te acusar de pecado de 20 anos atrás que você confessou. Você diz para ele: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Você pode ter cometido na sua concepção o pior pecado do mundo, mas se Cristo te perdoou, você tem a ação. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Há poder no sangue. Aleluia. Meu irmão, olha que coisa interessante. Nós podemos entrar aqui de um jeito e sairmos de outro, porque há poder no sangue. Este sangue não é para um grupo determinado, este sangue é para um povo que reconhece o poder. Há poder no sangue de Jesus. Eu posso entrar aqui se considerando o pior, não acho espaço, mas quando eu chego diante desta gloriosa presença e confesso, o sangue dele me purifica, o sangue dele me renova, o sangue dele me liberta. A esperança para você, a novidade de vida para você, tem algo novo de Deus para você, e é o sangue de Cristo. A porta da graça está aberta. Nós estamos no tempo da graça. Nada está perdido, nada está determinado. Há poder no sangue de Cristo Jesus. E aí eu digo algo para você: você só não muda de vida se você quiser. Você só vai viver vivendo desse jeito se você quiser, porque nesta noite emana poder do Calvário, nesta noite é o sangue de Cristo, a oportunidade para você, o sangue de Cristo te perdoa. Aleluia. Olha que coisa interessante. O que há no sangue de Cristo? Há no sangue de Cristo perdão. Há no sangue de Cristo redenção. Há no sangue de Cristo a justiça de Deus. E há no sangue de Cristo a aproximação do pecador com seu Senhor, com seu Criador, com seu Rei, com seu Senhor. Há este poder no sangue. Qual é outra arma que destrói as fortalezas? O nome de Jesus. No nome de Jesus, o demônio tem que sair. No nome de Jesus, as fortalezas têm que ruir. No nome de Jesus, a enfermidade tem que sair. No nome de Jesus, o leproso tem que ser curado. No nome do Senhor Jesus há renovo. No nome do Senhor há prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que a cura física, ela passa pelo mundo espiritual. Como é isso? Tem muitas doenças físicas que elas estão tendo origem no mundo espiritual. É muito comum você ouvir pessoas vomitarem câncer quando ela confessa um pecado. É muito comum você ver a pessoa ser curada quando ela revela pecado. Meu irmão, nós não estamos aqui formados. Aqui tem santos, não perfeitos. É diferente. Nós somos santos na pessoa de Cristo. Perfeito é Jesus. Nós estamos caminhando para esta perfeição, porque um dia queremos morar no céu. Mas nós somos santos. E nós precisamos nesta noite, porque eu vejo a porta da graça escancarada. Eu vejo nesta noite a oportunidade jorrando. O Senhor está dizendo para você: até quando você vai ocultar isso? Até quando você vai esconder isso? Até quando você vai ocultar? É muito comum hoje nós percebemos as pessoas escondendo, jogando para baixo do tapete, mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Outra coisa,
uma outra fortaleza que se existe hoje? A fortaleza dos valores culturais e dos valores morais. Eu disse no início da mensagem que o século 21 é o apogeu da igreja. Mas a igreja começa a sofrer uma mutação, uma metamorfose neste século. O século 21. A igreja é formada de pessoas. Pessoas que recebem informações deste mundo tenebroso, desse sistema. E elas começam a importar. Olha hoje como está o costume da igreja no que diz respeito às roupas. Olha os valores culturais que a igreja tem trazido hoje. Olha o que está acontecendo hoje. Olha que coisa interessante hoje. Você observa que a igreja, a sua função mesmo é a porta da salvação. Mas observa que a igreja hoje, ela está funcionando como aquela que cuida dos efeitos. Sabe quando uma pessoa está com febre? Geralmente, você que tem filho pequeno, quando a criança está com febre, você já quer logo cortar a febre, porque você tem medo de consequências piores da febre. Mas a febre não é ruim, não. A febre é um sintoma que tem algo ruim, algo mal. Então, quando você dá um remédio para cuidar da febre, você está anulando os efeitos. Você quer apenas anular os efeitos. Olha como está a igreja hoje. Observa, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Observa que hoje a igreja está assim. Quem tem problema financeiro aí? Quem tem problema profissional? Você vai achar um culto com aquele nome para atender às suas necessidades. Quem quer ir para a escola do amor? Quem quer aprender a amar? Quem quer encontrar o varão, a varoa de Deus? Vem para o encontro assim. Então percebe que a igreja está atendendo os anseios. Nós temos que colocar nomes nos cultos para atrair as pessoas. Vem para o culto de milagres, vem para o culto da transformação. Mas eu te faço uma pergunta: o que impede do milagre acontecer hoje? O que impede da cura acontecer hoje? O que impede do seu casamento mudar hoje? O que impede de Deus operar hoje? Então precisamos de ponto de contato. Isso sabe o que significa? Religiosidade. Isso é a mesma coisa. Antigamente criticamos as pessoas que adoravam imagem, mas nós só mudamos a forma. Nós hoje precisamos. Qual que é o culto hoje na nossa igreja? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. O que fala lá? Hoje é busca do Espírito Santo. Hoje não. Amanhã é o que? Família. Amanhã eu estou dentro. O que é domingo lá? Culto. Qual o nome do culto lá? Culto de missões. Não. Culto de missões não é para mim. Por quê? Não, porque eu estou precisando de uma mudança física. Eu preciso de uma cura. Deixa eu ir na internet. Joga no Google. Culto de cura, lá na igreja tal, lá no extremo leste, lá vai a pessoa, pega todo mundo. Por quê? Porque lá tem uma irmã canela de fogo, labareda pura de sangue, e ela vai curar, ela vai revelar RG, e as pessoas saem correndo, porque a Bíblia diz que há poder no nome de Jesus Cristo. Qual o problema que tem se esse irmão disser assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade saia? Será que o poder está na pessoa ou no nome que ela professa? Será que o poder está em mim ou no nome que eu professo? O poder está no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não divide a glória dele com ninguém. É Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que realiza, é Ele que faz, é Ele que faz todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo gira em torno dele. É Ele que é o Senhor deste culto. Nós se reunimos por causa do nome dele. Nós viemos adorar Ele nesta noite. É Ele que nós viemos buscar. É Ele que nós viemos dizer que Ele é Senhor. É Ele que nós falamos ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nesta noite. É Ele que confessamos publicamente, entregamos a nossa vida, uns há 30 anos atrás, outro há 1 ano atrás. É Ele, tudo é dele, a minha vida é dele, tudo que eu quero é dele. Então é para Ele que você está aqui. Não precisa de ponto de contato, você precisa dessa convicção que Ele é o Senhor da sua vida.